Um dia de paz, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos realizando mais uma vez o SAF, o Seminário de Amadurecimento da Fé, que é essa grande oportunidade de crescimento, de amadurecimento da nossa relação com Deus, da nossa preparação para os desafios que nós temos no dia a dia, da nossa capacitação para enfrentar os dilemas que temos dentro de casa e no nosso confronto com as realidades do mundo. Eu quero convidar você para que em alguns minutos possamos estar unidos nesse propósito de, estudando a palavra de Deus, podemos ser abençoados por ela e aperfeiçoar, amadurecer a nossa fé que nós temos no Senhor Jesus. Esse é o sentido fundamental, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a vontade de Deus, o Deus em quem nós cremos, para que dia após dia nós possamos recitar aquele texto do provérbio com mais clareza, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Enquanto caminhamos nessa realidade humana aqui, temos falhas, temos desafios muitos, né? Temos medos, mas a ideia é que nós venhamos a caminhar por fé e não pelo que vemos. A ideia é que venhamos a melhorar, a crescer e amadurecer e não retroagir. Nós não somos chamados para retroagir, nós somos chamados daqueles que perseveram para a conservação da alma. Faço então dessa minha introdução uma chamada a você para que possamos orar e nos preparar para dar continuidade ao estudo da palavra que nós temos feito. Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Se você não puder, mesmo assim, concentre o seu pensamento no trono da graça de Deus. Vamos falar com o Senhor. Amado e eterno Deus, que nesse instante, ó Pai, na medida que estudamos a Tua boa e perfeita palavra, revelada através do Teu Espírito Santo, que nós possamos tomar posse do poder da Tua palavra em nós, que é poderosa para gerar fé, poderosa para mudar a nossa história e para realmente conceder-nos poder da oração. Fala aos nossos corações, ó Deus. Estamos ouvindo. Aquieta a nossa alma, Senhor Deus. Faz-nos atentos para podermos entender as circunstâncias que nós estamos vivendo e podemos reagir, responder de acordo com o Teu querer. Essa é a minha oração, eu faço agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor antes de nós começarmos propriamente dito o nosso estudo. Vamos cantar? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Digo mais uma vez isso. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem-se em santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pode dizer isso? Que renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós teu Espírito. Quero aprender. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Amém. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, alguém segundo o coração de Deus. É isso que deve ser o meu desejo, o seu desejo a cada dia. E para que isso aconteça, é fundamental que o desejo de Deus, a vontade de Deus, se estabeleça sobre a minha vida, sobre a sua vida, de tal forma que molde a nossa vontade conforme a vontade dele. Começamos o estudo do SAF há 3 semanas atrás e falávamos sobre o poder da oração. Eu quero dar continuidade exatamente daí. O primeiro passo, o primeiro efeito da poder da oração na vida do crente é a capacidade de discernir profeticamente o tempo, ter uma percepção diferenciada das demais pessoas quanto ao momento que ele está vivendo. E ser capaz, então, de responsivamente responder com maturidade espiritual à realidade do tempo. E, em segundo lugar, na semana passada falávamos sobre o caráter de perseverança, necessário para o poder da oração e fruto do poder da oração, porque se retroalimenta.
né? Enquanto eu busco a perseverança através da oração, a oração me transforma em alguém perseverante, molda o meu caráter, tira as inconstâncias, o pensamento dúbio, aquela ideia que o próprio Tiago, no primeiro capítulo do seu livro, vai dizer, né, que quando nós somos como a onda do mar, levada de um lado para o outro, sem saber exatamente o que queremos, a oração molda o caráter, transforma a nossa realidade e nos faz ser alguém de caráter de perseverança. E o terceiro tópico, a terceira temática que eu quero abordar com os irmãos nessa oportunidade do SAF, eu espero que se você perdeu as outras, você esteja aí também tentando assistir as anteriores, tentando buscar, e se quiser fazer as suas anotações, eu creio que vai ser de muita valia para você compreender o poder que isso pode trazer na sua vida. Anote aí, hoje queremos falar sobre objetividade espiritual. Ser objetivo naquilo que de espiritual a sua oração está sinalizando. Ter objetividade espiritual é fruto de uma oração poderosa. E objetividade espiritual dá poder, dá autoridade à sua oração. Jesus Cristo, em sua oração no capítulo 17 do Evangelho de João, deixa-nos vários ensinos. Nós estamos saltando em alguns versos, né? Nós não estamos fazendo uma exposição versículo por versículo. Nós agora vamos saltar para o verso 9. Tá? E no verso 9 diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Eu vou repetir. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ainda que pareça uma oração exclusivista de Jesus, segregadora de Jesus, isso não se parece com o caráter de Jesus. Seria incoerente dizermos que aqui Jesus está fazendo acepção de pessoas. Quando comparamos com o todo do seu ministério, não podemos, então, a partir de um verso, um versículo, ou até mais de um versículo, taxarmos Jesus de segregador, de exclusivista. Não. Há um ensino por trás desse versículo, e principalmente por ele estar dentro de um contexto que é mais profundo do que essa dedução rasa, simples, de que Jesus está fazendo acepção de pessoas, ou está dando um aspecto preferencial aos apóstolos, aos seus discípulos, e descartando as demais pessoas. Aliás, mais à frente ele vai repetir essa mesma expressão: rogo por eles e rogo por aqueles que hão de crer em mim através da mensagem deles. O que está acontecendo aqui, e é importante você entender o contexto, Jesus está na via, na última ida a Jerusalém, está em vias de ser preso, julgado injustamente, morto injustamente. Jesus tem pouco tempo e as suas orações, além de ser orações de grande intimidade com Deus, também são orações econômicas. São orações objetivas, que sinalizam espiritualmente objetivos e prioridades do caminho que ele tem. Então, é bom a gente parar para pensar que quando nós temos pouco tempo, nós somos assim. É bom a gente parar para pensar que no nosso dia a dia, quando temos pouco tempo, damos mais atenção às coisas prioritárias. Quando é muito precioso algo que nós estamos guardando, guardamos em lugares especiais. Quando a perda pode ser grande demais, apostamos pouco. Então é importante entender que o momento vértice que Jesus está vivendo o impede de
fazer uma oração que não seja extremamente objetiva, e nessa objetividade ele sabe o perigo, não só que os seus discípulos e apóstolos estão passando, como o próprio receio que eles estão vivendo, o que eles experimentariam, o medo que eles sentiriam. Então Jesus faz uma colocação extremamente objetiva e os cobre com a sua oração, clamando ao Pai, que sempre o atende, para que os guarde, para que os proteja, e o rogo de Jesus, a intercessão de Jesus, os abençoe de maneira potencial. Essa é uma expressão maravilhosa, porque ela mostra a mira da oração. Ela define exatamente para onde Jesus está atirando em sua oração. E faz com que a gente pare para pensar se muitas das vezes as nossas orações não estão atirando para tudo que é lado. E enquanto atira para tudo que é lado, atira para não lugar nenhum também. Porque veja, é importante a gente entender não apenas o tema sobre o qual devemos orar. Não basta entender que o alvo é aquele. Nós temos que atirar naquela direção. Não basta entender que algo é importante. Não basta entender que existe um assunto importante. A atitude que se espera de um orante, de alguém que busca o poder da oração, de intimidade com Deus, é que acertemos o alvo. É que deixemos para trás as coisas que estão de perto nos rodeia e que muitas das vezes nos emperram, os laços que nos impedem de caminhar a carreira da fé, e corramos a carreira da fé de maneira positiva, de maneira a acertar, de maneira assertiva. O que muitas das vezes nós não fazemos nem nas nossas orações, nem nas nossas ações. Precisamos ser honestos nisso. As nossas orações muitas das vezes são o repetir de palavras que não fazem o menor sentido nem para nós, quanto mais para Deus. As nossas orações muitas vezes são preenchimentos de falas que, de tanto falar, nós achamos que de alguma forma falamos, mas não falamos coisa alguma. Como eu já disse em outros momentos, muitas são as vezes que nós falamos para termos uma sensação de que falamos alguma coisa. Mas, na verdade, nós repetimos muitas palavras porque nenhuma delas fez sentido. Para pensar na sua oração, se de fato, enquanto você ora, você traz à consciência aquilo que você está falando com Deus. Para pensar se, enquanto você ora, você realmente crê na presença de Deus ali do seu lado, ouvindo as suas palavras. Isso é objetividade espiritual, isso é focalizar prioridades corretas de acordo com o momento que você está vivendo. Né? Não é apenas acertar o alvo, como eu falei, mas é acertar ele em cheio. Não é apenas descobri-lo. Né? Muitos de nós, muitas vezes acreditam que estão subindo a escada do sucesso, estão acertando e de fato começam a ver alguma espécie de progresso, alguma mudança, algumas coisas que começam a ser transformadas, mas mais para frente vamos nos dar conta de que colocamos a escada no muro errado. Então, para que eu e você a gente entenda que a gente pode estar sinceramente enganado nos propósitos que a gente está vivendo. E a única forma de termos consciência do fato de estarmos ou não enganados é o discernimento espiritual que vem da parte do Espírito Santo de Deus, que sinaliza-nos isso enquanto estamos em oração. A objetividade é tornar o sonho realizável. Tornar aquilo que não existe como existente. Chamar a existência aquilo que não é como se ela já fosse. É uma característica da fé. A fé é a prova das coisas que se esperam, daquilo que não se vê. Então, como que eu vou orar por algo que eu não acredito que possa vir a existir? Seja honesto. Seja honesto. Em quantas vezes nós falamos de coisas que nós não acreditamos que elas podem acontecer? Ah, mas eu estou orando porque Deus pode fazer. Deus pode fazer qualquer coisa, mas entenda, se eu não creio naquilo que Ele pode fazer, se eu não creio que Ele pode realizar aquela coisa que eu estou pedindo, essa oração não é objetiva espiritualmente falando. Ela não faz sentido para mim. Ela não está moldando o meu caráter, não está me tornando alguém objetivamente espiritual.
aquilo não é realizável. Não é realizável dentro da minha concepção de fé. Né? Temos que estabelecer referenciais de acordo com a vontade de Deus, que é fruto da intimidade. Então, na medida que oramos, precisamos estabelecer referenciais. De acordo com a intimidade que temos com Deus, a sua vontade vai moldando a nossa, de tal forma que nós cumprimos a vontade de Deus. A vontade de Deus vai santificando a nossa vontade. Já falamos sobre isso também em algum momento. Alguém poderia ser capaz de dizer, eu não rogo pelo mundo? Você acha que é fácil? Você acha que para qualquer um de nós seria simples dizer, não, eu estou rogando por isso agora e não por aquilo? Só alguém com profunda intimidade com Deus é capaz de seccionar, de cortar, de objetivamente sinalizar pelo que está orando e pelo que não está orando. Isso é fruto de intimidade com Deus. E a igreja de Cristo Jesus é convidada a viver em um nível de intimidade com Deus tal que seja capaz de discernir para o que deve orar e para o que não deve orar. Irmãos, estamos vivendo um tempo tão confuso que dentro da mesma igreja, dentro dos mesmos bolsões religiosos, temos uma diversidade tão grande de opiniões e de pedidos e de orações e de imprecações que nos assustam. São assustadores. Como chegar à conclusão de que vivemos num mesmo espírito? Se as nossas opiniões são tão divergentes, como acreditar que é um mesmo batismo, uma mesma fé e um só Espírito conduzindo a igreja? Senão que estamos vivendo numa grande confusão, numa grande Babel, onde o próprio ser humano tem se colocado à frente do Espírito, tentando dizer qual é o certo na política, qual é o certo na ação social, qual é o certo no regimento das questões eclesiásticas, qual é o certo no comportamento diante da sociedade, qual é o certo diante da crise que nós estamos vivendo, crise ética, crise moral, crise na saúde, qual é o certo diante da pandemia. É tão difuso, são tantas vozes, é uma polifonia de valores e de vozes que dificilmente conseguimos perceber realmente qual é a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é uma evidência de que nós não estamos sendo objetivos em nossa espiritualidade, que nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, que a igreja está confundida e muitas das vezes tem sofrido um processo de miopia espiritual, de surdez espiritual. Porque se assim não fosse, falaríamos de algumas coisas um pouco mais aproximadas. Não brigaríamos tanto entre nós. Só há um que ganha com a divisão da igreja. Só há um que vence quando a igreja se mistura com o mundo, que bate palma pelas discussões da igreja. Irmãos, temos que aprender a orar objetivamente e aprender que tipo de assunto não faz o menor sentido nós orarmos. Pelo que tipo de motivos não faz o menor sentido brigarmos também. Termos motivos específicos é saber quais são as responsabilidades prioritárias. Jesus tinha uma responsabilidade prioritária: obedecer ao Pai e guardar os seus discípulos. Nós temos responsabilidades prioritárias como igreja. O anúncio do Evangelho, o prosseguimento da missão do Messias. Temos cumprido isso. Ser testemunhas do que Cristo fez. Autênticos testemunhos, de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai um imitador de Jesus. Essas são as prioridades da igreja. Ali vai um santo homem de Deus. Aqui está a propagação do puro Evangelho. Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer constantemente. E uma outra pergunta que devemos nos fazer: assim como Jesus orava pelos seus discípulos, ele se sentia responsável pelos seus irmãos. Ele se sentia guardador dos seus irmãos. Nós somos guardadores dos nossos irmãos, sim. Somos responsáveis por orar pelos nossos irmãos, sim. Somos intercessores, sim. Nesse momento de quarentena, de dificuldade de relacionamento, ligue, se importe, mande mensagem,
ore, dobre os seus joelhos pela igreja, pela comunhão da igreja, para que não se fragmente, para que nós não nos afastemos, mas para que nós estejamos cada vez mais unidos, valorizando a unidade da fé, o vínculo da fé, pelo árbitro da nossa unidade, que é o amor. Então, é isso que Deus confia a nós. Pode parecer pequeno, mas Ele está confiando a nós aquilo que é maravilhoso, que é a unidade da igreja. A objetividade espiritual também significa saber os efeitos e as respostas inquestionáveis. Não são divagações, abstrações, nem frases bonitas para que os outros ouçam e se impressionem. São os verdadeiros tiros certeiros da fé. Efeitos e respostas inquestionáveis. As pessoas estão buscando a igreja. Ou no sentido mais individual, estão buscando os crentes, querendo saber o que eles pensam a respeito desse momento de crise, a respeito do vírus, a respeito da quarentena, a respeito do afastamento, a respeito da doença, a respeito do fim do mundo, a respeito da relação de Deus com a humanidade. Precisamos ter respostas. Não precisamos ser adivinhos, ler mãos, prever o futuro. Temos que ter uma resposta no sentido de que qual é o sentido da vida, o que Deus quer para nós, o que a palavra de Deus diz. E essa clareza, essa objetividade virá de uma objetividade espiritual da nossa oração. É a oração que sabe onde quer chegar e por que quer chegar. Sabe, uma oração sensata que se dobra diante de Deus e fala o que quer, onde quer e por que quer. Que a cada dia, meus irmãos, nós possamos estar diante de Deus com bom senso, de tal forma que a gente não precise duvidar disso. Esteja nos seus primeiros instantes de oração em silêncio, para que você não leve a Deus coisas que não fazem o menor sentido. Peça perdão a Deus e esvazie sua mente daquilo que não é oração. Os nossos primeiros minutos diante de Deus não são oração. São desabafos, são catarses, são esvaziamentos da nossa própria mente. A nossa oração só começa alguns minutos depois. Quando nós colocamos sinceramente quais são os nossos pedidos, honestamente aonde queremos chegar com eles e as razões que nos levaram a orar. Não ore por obrigação, mas insista, persevere em oração. Busque ter prazer na presença do Senhor. Esse processo de objetividade ocorre... Nesse processo, a santificação da nossa vontade, como eu já havia dito aqui, é a vontade de Deus moldando a nossa vontade, é o processo de santificação da nossa vontade, de tal forma que o meu desejo possa ser o desejo de Deus. E se o desejo de Deus, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a minha, de alguma forma, se parecerá com a dele. Começaremos a querer o querer de Deus. Começamos a entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa e começaremos a nos direcionar para um passo a passo de maturidade espiritual que nos levará a uma semelhança do Filho, ao caráter do Filho. Isso é maravilhoso. Imagina como que isso vai ser frutífero para a sua vida, para a paz que trará ao seu coração, para a capacidade de solucionar os dilemas do seu coração, vencer os seus próprios pecados domesticados, tratar as feridas da sua alma e os seus traumas. Imagine, em segundo lugar, como que isso trará um efeito para as pessoas que se relacionam com você, na sua família, na sociedade, no seu ambiente de trabalho, na escola. Seria já um efeito para fora. O efeito reprodutor da paz que excede todo o entendimento dentro de você. Veja como isso trará um benefício social. E veja além. É para isso que nós estamos aqui. Para sermos testemunhas e imitadores de Cristo. Então, esse Cristo que ora ao Pai com objetividade espiritual, busca verdadeiros adoradores que orem ao Pai com objetividade espiritual. Que saibam o momento que nós estamos vivendo, que perseverem no momento que nós estamos vivendo e saibam exatamente pelo que nós devemos orar e por aquilo que nós não devemos orar. Esse é o poder da oração. Eu
quero te agradecer por você ter ficado conosco até esse momento e que essa palavra possa abençoar a sua vida e que muito mais, o Espírito de Deus possa falar ao seu coração como fruto dessas sementes lançadas no seu coração através desse estudo. Bom, eu quero, antes de orar para terminar, lembrar você que apesar de estarmos distantes fisicamente, nós estamos unidos em oração. E podemos manter essa unidade da fé em oração. Tem um grupo no WhatsApp específico para oração e leitura da palavra. Se você quiser fazer parte desse grupo, se prontificando a orar em algum desses horários, ou mesmo se você quiser fazer parte só para compartilhar o seu pedido ou ouvir as orações, você pode fazer parte, tá bom? Eu vou colocar o endereço aí no finalzinho, tá bom? Você também pode fazer parte da vida da igreja através do site da igreja, se envolvendo com as atividades que ainda têm acontecido, se informando nas redes sociais sobre o funcionamento da igreja, sobre as nossas divulgações, as nossas mensagens. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, porque através desse canal tem sido na verdade, a maior fonte de comunicação, de transmissão, tanto dos estudos que eu tenho dado aqui, como dos cultos, como também das aulas de escola bíblica dominical, das devocionais. Então inscreva-se no nosso canal, porque ele também será de muita valia para que você possa, durante esse período de afastamento, por enquanto, cremos que é uma fase que vai passar no nome de Jesus, por enquanto você manter essa unidade. É importantíssimo manter essa unidade. E faço aqui um último aviso, que também, assim como nós temos falado em outros meios, você deve manter a sua fidelidade com Deus, a sua fidelidade com os seus dízimos e ofertas. E como você pode fazer isso se o templo, se o prédio, ele está fechado? Então eu vou lembrar você aqui, se você prefere, você pode fazer transferência bancária ou depósito bancário. Eu vou também colocar os dados bancários da igreja. Se você prefere entregar o seu valor em cheque ou em espécie, há alguns horários que a igreja tem estado aberta para isso, com um diácono ou com um pastor. Às quartas-feiras, então, de 17 até as 18 horas, tem alguém lá, algum obreiro esperando para receber esses dízimos, essas ofertas, as ofertas que nós ainda estamos enviando para os missionários, não interrompemos nada, tá bom? E no sábado, de 10 da manhã até as 11, também estamos recebendo as nossas ofertas lá na igreja. Bom, eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida, que abençoe grandemente a sua saúde também, que você se proteja, que proteja a sua família, que você cuide das orientações que têm sido dadas pelos órgãos de saúde, tá? E em breve, espere por isso, nós estaremos fazendo um culto do abraço, onde teremos a oportunidade de estarmos juntos, celebrando a Deus coletivamente. Ore por isso também e que Deus nos abençoe nesse sentido. Feche seus olhos, vamos orar, vamos encerrar esse momento de adoração. Pai Celeste, eu te bendigo e te agradeço e te peço também que o Senhor nos abençoe com objetividade espiritual, que a nossa oração a cada dia amadureça, no sentido de podermos nos aproximar do Senhor com os nossos olhos, com nossos corações fitos naquilo que realmente interessa a falar e a colocar diante de Ti. Amadureça a nossa fé, proteja-nos de todo mal, cuida de cada casa, cada família que está ao alcance dessa oração nesse instante. E ainda nesse instante eu quero pedir, Pai, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada família e sobre todos aqueles que estão ao nosso alcance, não apenas agora, mas para sempre. Amém. Que Deus o abençoe no nome do Senhor Jesus.